Pessoal, meio-dia, boa tarde a todos. Bem-vindos a esse seminário virtual em nome da Fundação Davis Thompson, em parceria com a BPV, Associação Brasileira de Patologia Veterinária, e o Latin Comparative Pathology Group. Eu sou Bianca De Checo, eu estarei monitorando o seminário de hoje. Hoje teremos o professor Fabiano Santana falando um pouquinho sobre neuropatologia para a gente. Antes de iniciar, eu gostaria de passar algumas instruções para que as apresentações sigam sem interrupções. O áudio e vídeo dos participantes permanecerão desligados no decorrer da palestra, evitando assim as distrações. As perguntas para os por palestrante devem ser colocadas no Q&A em vez do chat, então na parte de perguntas e respostas. Certifique-se que as suas perguntas sejam relevantes ao assunto da palestra. As perguntas serão selecionadas com o intuito de evitar repetição e serão abordadas pelo palestrante ao fim da apresentação. Vocês podem utilizar o chat, pessoal, para fazer comentários, interagir com outros participantes e com o nosso palestrante. Mas lembrem-se que se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem na partezinha ali do Q&A, das perguntas e respostas. Ao final da palestra, a gente vai enviar um link para vocês com um breve questionário sobre a experiência. A gente pede atenciosamente que vocês participem desses questionários. Lá a gente pergunta o que vocês gostariam de ter nas próximas palestras, o que vocês acharam da palestra, e isso é indispensável para a gente poder formular novas palestras. O seminário de hoje vai estar disponível na Fundação e no YouTube daqui uns dias e ficará por 6 meses. Bem, sem mais delongas, eu vou deixar o professor, então, Didier, fazer a apresentação do professor Fabiano. Professor Didier, fique bem à vontade. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer, hoje literalmente prazer assim pessoal poder apresentar o Fabiano Santana, né? Nosso companheiro lá do Pernambuco, passou por Minas Gerais também, onde fez especialização, seu mestrado, doutorado lá na nossa querida UFSM, lá em Santa Maria, depois pós-doutorado na Espanha e já tem uma longa jornada, trajetória pela neuropatologia, com inúmeros artigos, e contribuições em capítulos de livros sobre o tema, e que vai poder hoje compartilhar um pouco da sua experiência conosco. Então, muito obrigado, estou muito feliz que teve bastante gente, né, participando, se interessando e inscrito nessa palestra. E sem mais delongas, né, Fabiano, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco, né, BPV, Davis Thompson, e desejo para ti uma boa palestra e para todos que possam usufruir aí do conhecimento, Fabiano, que não é pouco nessa área de neuropatologia. Obrigado, Didier. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer o convite, né, que foi feito para que eu pudesse falar para vocês hoje, desse tema que eu tanto gosto. E queria também dizer que é uma honra para mim estar participando desse seminário, né? Tanta gente poderia estar falando aqui no meu lugar e eu fui convidado e fico muito feliz. Fico feliz também pelo interesse, né? A Joana comentou que tem bastante gente aí inscrita. Espero que vocês possam aproveitar. O meu intuito aqui, em momento algum, vai ser inventar a roda, tá? Eu procurei fazer uma apresentação bem eclética para atender todos os públicos, desde aquele que está iniciando na patologia, interagindo agora com a neuro, até, obviamente, as pessoas que têm mais anos, né, de experiência e mais proximidade com a área, tá? Pra vocês terem uma ideia, aqui no nosso programa de pós, eu tenho uma disciplina de neuropatologia onde eu tenho 30 horas para ministrar esse conteúdo. E tento falar com muito mais calma, com muito mais, né, detalhamento. Aqui eu tenho apenas 1 hora e pouquinho, então eu não posso. Eu tentei resumir, né, de uma forma bem abrangente e para que vocês possam aproveitar o melhor possível, tá? Qualquer dúvida, a gente pode conversar depois, na hora que a gente terminar aqui. Bom, esse é a segunda vez que eu participo de um evento promovido pela Davis Thompson Foundation. É o primeiro virtual. Esse aqui foi um evento que eu participei o ano passado, lá em Montevidéu, no Seminário Uruguai da Fundação, né? E eu fui convidado também pelo José, que é um colega nosso. O Marti também participou como palestrante. Então, a gente tivemos aí 2 dias, né, para falar vários aspectos de neuro.
Bom, a nossa conversa hoje, eu segui mais ou menos um roteirinho do que a Fundação sugeriu, com algumas pequenas adaptações. Então, nós vamos falar inicialmente um pouquinho sobre o que eu penso, né, que é importante de fundamentos de neuropatologia. Vamos falar um pouco sobre avaliação macroscópica, principais padrões de lesão no sistema nervoso. E eu selecionei alguns casos, eu selecionei 5 casos bem interessantes, casos que eu, né, vivenciei. Alguns mais comuns, outros menos comuns, alguns mais desafiadores que outros, para que a gente possa trocar ideia aqui, tá? E também um pouquinho sobre aplicações nesse diagnóstico, né, pensando em pesquisa, né? Então, o nosso dia a dia, né, eu sou de uma escola que a gente prioriza diagnóstico, né? E o que a gente pode fazer a partir do diagnóstico, fazer uma pesquisa, investigar um pouquinho mais, detalhar um pouco mais, obviamente isso é muito salutar. Bom, então inicialmente vamos falar sobre esses fundamentos. Então, a gente vai falar aqui basicamente sobre a importância desses conhecimentos básicos, né? Isso serve não só para neuro, como qualquer área na patologia. Então, a gente precisa entender o básico, o basicão, né? Anatomia, histologia, embriologia, fisiologia, imunologia, para que a gente possa, obviamente, entender melhor a patologia. Vamos falar um pouco sobre coleta do encéfalo e da medula espinhal, como que a gente processa esse material para a histologia, a importância de coletar para exames complementares e um pouco sobre fixação e clivagem, tá? Mais uma vez, como eu falei, eu não quero inventar a roda aqui. Eu sei que todo mundo, que muita coisa que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade, mas apenas um pouco da minha experiência, do que eu aprendi com os meus grandes mestres, para que a gente possa discutir um pouco. Então, inicialmente, a questão da morfologia. Eu sou de uma época onde a gente ia para a biblioteca, né? Eu sei que eu sou mais antigo do que muitos de vocês aqui, mas a gente pegava livro, a gente pegava o livro físico, né? Folheava o livro, cheirava o livro, né? Isso é uma coisa, para os mais antigos, eu acho muito importante. Então, eu coloquei aqui algumas sugestões de alguns livros que a gente pode estar aproveitando aí para estudar neuro, tá? A parte de cima aqui, alguns livros de neuroanatomia, veterinário e humano. Esse livro primeiro aqui do professor Machado, da UFMG, eu acho um livro sensacional. É um livro muito gostoso de estudar. Ah, e aqui embaixo algumas sugestões de alguns livros de histologia, incluindo Junqueira e Carneiro, que é um livro humano, eu sei disso, mas que a gente aproveita, se não tudo, muito do que está aqui, tá? E aqui, por último, uma sugestão de um livro em espanhol, de um colega espanhol, argentino, o Cláudio. O capítulo nervoso dele está muito bom, tem muitas ilustrações, muitos esquemas. Esse livro está disponível online, gratuito. Então é só jogar lá no Google, vocês vão encontrar o livro, podem baixar, tá? Apenas algumas sugestões aqui. Bom, mas falando nos termos mais modernos, a gente tem hoje em dia a tecnologia, tem a internet e temos vários sites onde a gente começa, a gente pode aí aproveitar para estudar, né, lembrar de algum termo, algum detalhamento, alguma região específica do encéfalo ou da medula espinhal que a gente já esqueceu. Então, isso nos ajuda muito, né? Para quem está começando a lidar com neuro, eu acho essas ferramentas assim essenciais. Então, você não lembra como é que chama aquela região que fica embaixo ali do córtex frontal? Quais os núcleos que compõem aquela estrutura, né? Então, isso aqui ajuda muito, tá? Então, eu trouxe duas sugestões aqui. Esse é um deles. É um site da Universidade de Minnesota, onde tem esses cortes aqui de encéfalo canino. Então, ele é muito legal porque ele tem aqui, ó, aqui em cima vocês veem que eles têm 20 cortes, tá? Desde o frontal ali até o início ali da finalzinho do tronco encefálico. E em cada corte dele, você clicando aqui no número 2, por exemplo, aqui está bem no início, né? Então, vocês têm aqui as estruturas, ele não mostra todas, mas mostra muitas. Então, você pode clicar aqui no, por exemplo, eu cliquei aqui no núcleo caudato, que ficou em vermelho, e ele mostra um pontinho vermelho onde está o núcleo caudato, tá? Então, para quem está começando, isso aqui é uma mão na roda, né? É claro, se você está começando, você tem dificuldade, você olha isso aqui diariamente, praticamente, logo você já está craque, você já está, né, muito mais familiarizado, certo? Além disso, se você baixar, se você rolar essa tela, aqui embaixo ele mostra que o núcleo caudato, ele mostra um textinho aqui, o que que é o núcleo caudato, quais estruturas você encontra ali, comunica o que com o que. Então, do ponto de vista histológico, fisiológico, é muito legal, tá? Então, eu recomendo isso aqui, que ajuda muito. Um outro site muito similar, esse aqui da Universidade de Michigan, é um atlas de encéfalo de ovino, mas que obviamente a gente aplica para qualquer outra espécie, não há grandes diferenças.
Esse aqui ele é mais interessante que o anterior porque ele tem mais cortes ainda. O outro tem 20 cortes. Esse aqui deve ter uns 80, 90 cortes. Então está bem mais próximo uma região da outra, né? Ele mostra tanto corte na hematoxilina eosina quanto na prata, tá? Então você pode escolher. Então, eu cliquei aqui em um exemplo. Então, você tem essa imagem aqui que mostra, né, o corte transversal. E se você clicar aqui no Show Labels, aí ele vai te mostrar todas as estruturas que aparecem naquele corte, né? A diferença no outro, você tem que clicar individualmente para ele apontar onde está, e aqui você vê tudo ao mesmo tempo. Então, isso aqui ajuda muito, certo? É uma ferramenta que eu acho muito, muito útil. Tem os sites aqui, né? Vocês podem jogar no Google, ou tirar uma foto aqui desse endereço e localizar facilmente. Certamente existem outros, eu conheço esses dois. Se alguém conhecer outro, quiser compartilhar depois, eu ficarei muito feliz. Mas esses dois aqui, já para quem nunca, né, pesquisou isso aqui, são duas opções muito interessantes. Bom, com relação à coleta, tá? A gente sabe que para a gente analisar o sistema nervoso central, assim como qualquer outro órgão, tudo depende de uma boa coleta, né? Então, quanto mais fresquinho for a amostra, né, evitar o congelamento, a gente sabe que o congelamento é péssimo para vários órgãos e para o sistema nervoso central tem que ser a última das hipóteses, né? Se possível, não congelar é a melhor estratégia. E aqui, claro que como eu tenho pouco tempo, eu tenho que ser mais sucinto, né? Mas assim, eu particularmente eu prefiro coletar o encéfalo, quebrar o crânio ali com a machadinha, tá? Há quem prefira a cegueta, certo? Não tem problema nenhum. Se você já treinou, se você está habituado a coletar com cegueta, maravilha, segue assim. Eu particularmente prefiro a machadinha, porque eu vou guiando o corte quando faz aquele ângulo de 90 graus ali, né? Então eu quebro só ali, eu quebro só o que eu quero. Com a cegueta é mais difícil porque ela tem uma área de gume de corte muito maior, né? E como a cabeça tem muito aquelas curvaturas, aqueles ossos chatos lá do crânio, então é difícil você cortar ali, não cortar ali na frente, ou se você cortar um pouquinho, se você serrar um pouquinho mais, machuca a dura mater. Então, na minha experiência, a chance de machucar a dura mater e o encéfalo com a cegueta, ela é maior. Então, mas vai muito da experiência de cada um. Mas independente disso, você conseguiu tirar ali a parte óssea, você vai se deparar aqui com o encéfalo coberto pela dura mater. No caso do encéfalo, a gente não retira a dura mater junto, ela fica na cabeça, certo? Então, com o auxílio aqui de uma pinça e de uma tesoura, você consegue pinçar aqui, né, e tirar ali tranquilamente. A gente tem que lembrar que a dura mater, ela se projeta aqui na foice do cérebro, entre os hemisférios aqui, e também aqui entre o occipital e o cerebelo, né, aqui nessa estrutura aqui. Então, é muito importante que a gente corte aí também, tá? Se você tirar e ficar dura mata, e na hora de tirar esse encéfalo, pode ser que quebre, né, machuque, fragmente parte do órgão, certo? Então, é muito importante cortar aqui para tirar ele inteirinho. E com relação à medula espinhal, eu, particularmente, quando for animal de médio a pequeno porte, eu prefiro fazer assim, né? Tirar o máximo de músculo separado, né? Do restante da carcaça, separar a coluna inteira e tirar o máximo de musculatura aqui nos processos transversos e espinhosos, certo? Quanto mais músculo você tirar aqui, mais fácil você retirar posteriormente a medula. Então, com alicatezinho, aquele alicatezinho de eletricista, né? Você vai quebrando ali vértebra por vértebra. Eu gosto de começar aqui pela região torácica, porque você começa aqui pela cervical, né? Mas se for um animal de grande porte, 20 quilos para cima, aquele osso é muito duro, né? Então, você bota um aluno que está começando ali, quebrando aquilo, ele vai ter mais dificuldade, ele vai desanimar. Então, eu começo pela torácica, o osso é mais frágil, é mais fácil de quebrar, e dali eu vou para trás e para frente, certo? Então, tiramos aqui, quebrando ali pelos processos espinhosos das vértebras, você vai acessar o canal ali, e depois disso, diferente do encéfalo, a gente retira a medula espinhal com a dura mater. A dura mater, inclusive, ela ajuda você a pinçar ali e cortar os nervos espinhais, certo? Para não evitar que você pince a medula, ok? Isso é muito importante. Um outro macete aqui que eu aprendi no dia a dia, né? Eu sempre gosto de tirar a medula espinhal com os nervos, tá? Tanto de um lado quanto do outro, ok? Então, eu sempre gosto de tirar aqui, nem que seja meio centímetro de que seja, mas pegar um pouquinho do nervo. Porque na hora de processar esse material, nós vamos processar, inclusive, com a dura mater, vamos clivar tudo junto,
E na hora de clivar aqui, ó, se você corta nesse ponto aqui, por exemplo, você vai pegar dura mater, espaço subaracnoide, medula espinhal, nervo, gânglio. Então você pode identificar, se você tiver uma lesão que é comum a essas regiões, um tumor que está presente naquelas regiões, ali, você tem como identificar onde é que está o processo, certo? Então, eu particularmente eu prefiro fazer dessa forma. Bom, uma outra estrutura que ajuda muito no diagnóstico de algumas doenças neurológicas, especialmente em bovinos, é essa estrutura aqui que nós chamamos de complexo GRH, tá? Que é composta pelo G, né? O G do GRH seria o gânglio do nervo trigêmeo, certo? O R são esses vasos, essas artérias, né? Que é chamada de rede mirável carotídea, e no centro o H seria a hipófise, tanto a adenopófise quanto a neurohipófise. Então, é um conjunto de estruturas que a gente deve também fazer um corte transversal para avaliar histologicamente, e você pode identificar aqui algumas lesões, fazer o diagnóstico de algumas doenças com essa amostra aqui também. Então, contribui, né, soma ao que você vai analisar no encéfalo e, eventualmente, na medula espinhal também. Bom, com o encéfalo em mãos, a gente tem ali a peça fresca, né? A gente tem a opção ali de ter o material para histopatologia, mas também para exames complementares. Então, se você suspeita de uma doença infecciosa, uma doença viral, bacteriana, enfim, o exame complementar, né, o exame virológico, bacteriológico, toxicológico, ele pode ser útil para complementar aquilo que você vai ver na histopatologia. A gente tem que ter em mente que nem sempre a gente vai ver na histologia o causador da lesão. Muitas vezes você encontra a lesão, mas nem sempre o agente está ali. Então, um exame virológico, um cultivo celular, um isolamento bacteriano, um PCR, pode nos ajudar muito. Então, isso aqui é o que eu aprendi lá em Santa Maria, né? A gente usa como critério geral essas quatro amostras aqui para separar para esse exame, né? A gente refrigera ou eventualmente congela para fazer esse exame complementar, certo? Então, a gente padroniza aqui, pegar um pedacinho aqui do lobo frontal, mais ou menos, se for um bovino, um cavalo, animal grande, no máximo aí de entre 1 a 2 centímetros, né? Se for um animal menor, talvez 1 centímetro aí seja suficiente. Pegamos só de um lado, né? Deixa o outro lado para histologia. O tálamo, né? O tálamo é uma estrutura para raiva, é uma estrutura muito importante, tá? Um pedacinho aqui do hemisfério cerebelar lateral, tanto faz, direito ou esquerdo, e um pedacinho da medula espinhal cervical aqui que vai vir junto com o encéfalo, certo? Então, claro, se você tem uma lesão macroscopicamente identificável, você vê uma lesão no occipital, por exemplo, no cerebelo, claro que você vai coletar um pouquinho ali também, tá? Mas, a princípio, se você não vê lesão macroscópica nenhuma, essas quatro amostras aqui, na grande maioria dos casos, ela vai te atender, vai conseguir identificar o que está acontecendo, tá? Com algumas poucas exceções. Então, essa amostra aqui, tirando essa amostra que vai para esse exame complementar, o resto, o que sobra do encéfalo aqui, a gente procura fixar ele inteiro, tá? A gente evita ficar cortando esse encéfalo com a peça fresca, porque o encéfalo, vocês sabem que é um tecido que é muito rico em lipídios, né? Tem muita mielina ali dentro. Então, a faca, por mais afiada que ela esteja, na hora que você começa a cortar esse encéfalo fresco, ele já começa a empurrar, comprimir tecido, já vai causar artefato, tá? Então a recomendação é manipular, tirou aqui, manipula o mínimo possível esse encéfalo, separa essas amostras para exame complementar e coloca a peça inteira no formol. De preferência num pote único, tá? Eu sei que a gente vai para o campo, às vezes leva um pote só, né? Coleta pulmão, fígado, pele, bota tudo ali dentro. A minha recomendação é sempre levar 2 potes, ainda mais se tiver uma suspeita neurológica. Então, bota um só para o sistema nervoso central, o outro para os demais órgãos, certo? É uma recomendação que a gente gosta de fazer por aqui. Fixação, a gente usa o formol a 10% padrão, né, que todo mundo usa aqui e no mundo inteiro. É possível você colocar um pouquinho mais de formol nessa solução para aumentar a concentração, botar até 20%. A vantagem disso é que você acelera o processo de fixação. Às vezes é uma doença infecciosa importante, doença de notificação, tem uma raiva, suspeita de alguma doença importante assim, o pessoal da defesa fica no teu pé, né, o proprietário te ligando toda hora. Então, se for animal, um bovino, um cavalo adulto, né, você precisa deixar mais dias ali, em média 5 a 7 dias para fixar, né, razoavelmente bem essa amostra. Então, se você aumentar o formol e a proporção dele, você diminui um pouco esse tempo de
fixação, tá? Então, eu evito fazer isso só quando há muita pressa, muita pressão externa, porque, claro, você acelera um pouco essa fixação, só que, claro, prejudica um pouco a qualidade dessa amostra. Não ao ponto de não fazer o diagnóstico, mas o ideal seria respeitar esse tempo aí sempre que possível, ok? Clivagem. Então, eu aprendi isso em Santa Maria, né? A gente reproduz isso aqui. Nós fazemos sempre, preferencialmente, esses 9 cortes aqui. A gente faz esses cortes transversais, depois de fazer a avaliação externa. A gente vai falar um pouquinho na avaliação macro. Depois fazemos esses cortes transversais e a gente coleta, a gente analisa essas nove estruturas do encéfalo, mais o GRH quando é bovino, tá? Dá para fazer também avaliar o GRH num pequeno ruminante, num cavalo, mas digamos que é uma amostra que vai ter uma menor chance de contribuir para o diagnóstico final, tá? Para bovino isso é muito mais importante. Então, a gente analisa essas estruturas, né? A medula oblonga, a ponte e o mesencéfalo ali no tronco cefálico, o cerebelo ali em cima, tálamo lá na frente, hipocampo, telencéfalo frontal e parietal. Isso a gente usa como padrão, mas, obviamente, se eu vejo uma lesão macro no occipital, no temporal, eu vou coletar, obviamente, tá? Mas pelo menos essas 9 amostras aqui, e junto com os núcleos da base e o GRH, tá? Pelo menos essas amostras aqui é o mínimo que a gente faz ali sempre que há suspeita de alguma doença neurológica. Se você fizer isso aqui, dificilmente vai passar alguma coisa batida. Agora, se você fizer só um cortezinho ali no telencéfalo e a doença, a lesão está no cerebelo ou no tronco, seguramente você vai perder isso aí, tá? Então, fazendo esse rastreamento aqui, a chance de você encontrar alguma lesão e concluir o diagnóstico, ela aumenta consideravelmente. Bom, com relação à avaliação macro, você pode fazer essa avaliação na própria cabeça do animal, tá? Às vezes você tirou a calota craniana ali, você já pode ver alguma alteração de consistência, de coloração, um aumento de líquor, às vezes tem um mais líquor ali, tá? Naquele espaço subaracnoide. Então, essa avaliação in situ, né, dentro da cabeça já te dá alguma informação. E quando você retira o encéfalo, essa avaliação in situ, certo? Claro, você vai complementar, ver ventralmente, né, lateralmente, rostralmente, etc., para concluir identificar ali alguma possível alteração. O que a gente faz como padrão, como eu mostrei na foto anterior, são esses cortes transversais após a fixação, tá? Sempre evitar cortar a peça fresca, esperar fixar, fazer esses cortes. E um corte também que pode ser complementar, que eu particularmente não uso na minha rotina, mas você pode ver aí em alguns centros, é o corte sagital, certo? Ele pode ser útil em algumas circunstâncias. Então, aqui vocês têm um exemplo dessa avaliação in situ, dá um encéfalo dentro da cabeça, tá? E aqui você vai ter você pode fazer essa avaliação dorsal, ventral, lateral, que eu não coloquei aqui, e esse corte aqui sagital, certo? Você pode ter vários ângulos aí para identificar uma possível lesão, certo? E aqui o transversal, que é o nosso padrão, a gente sempre faz isso, tá? E a partir daqui você vai fazer os cortes para clivar, para colocar nos cassetes e processar para histopatologia. Quando o animal ele é um animal pequeno, tipo um gato, um cãozinho aí de entre 5 e 8 quilos, né? Às vezes você consegue até clivar, por exemplo, fazer um corte aqui pegando o núcleo, o córtex frontal mais os núcleos da base, né? Pode, às vezes até cabe no cassete tudo junto. Quando o animal é maior, um bovino, um cavalo, por exemplo, não dá para o espaço fica pequeno, né? Então você tem que separar. Então você vai botar um cassete para cá, um cassete para cá e assim por diante. Bom, com relação à avaliação macroscópica, alguns aspectos devem ser avaliados criteriosamente nessa etapa aqui. Então, isso aqui já vai somar informações que você vai ver na histologia para, obviamente, a gente juntar tudo isso e tentar chegar no diagnóstico. Um dos aspectos que a gente usa é a distribuição das lesões. Então, a gente procura ver se você tem uma lesão bilateral, a gente sempre compara lado direito com o lado esquerdo naquele corte transversal, certo? Se a lesão for bilateral, se ela é simétrica, se ela tem um padrão de um lado arredondado, se do outro lado tem um padrão similar ou parecido ou igual, se você tem uma lesão focal, é uma lesão única. Se é uma lesão multifocal, vários focos. Se é uma lesão única, mas muito extensa, pegou boa parte daquela área, uma lesão focalmente extensa, ou uma lesão eventualmente difusa, pegou toda aquela área em avaliação. Se você tem uma lesão exclusiva da substância branca, exclusiva da substância cinzenta, de alguma região específica, só no cerebelo, só no tálamo, por exemplo. Se você tem uma lesão intraaxial ou extraaxial,
Isso é uma nomenclatura que os clínicos e os neurologistas usam muito, tá? Então, isso é mais utilizado para neoplasia, né, para tumor. Então, se o tumor ele está da leptomeninge para fora, isso é chamado de uma lesão extraxial, uma lesão que vai de fora e vai cresce ali fora e empurra, né, o parênquima encefálico. Por exemplo, um meningioma, tá? E você pode ter uma lesão intraxial, uma lesão que está surgindo dentro do parênquima encefálico, um glioma, por exemplo, tá? Então, essa é uma nomenclatura que os neurologistas usam muito quando enviam material aqui para a gente. Então, aqui vocês têm alguns exemplos. Nessa primeira imagem aqui superior à esquerda, a gente tem uma lesão bilateral simétrica que afetou especificamente a substância cinzenta. Né? Isso aqui é um bovino jovem, de poucos meses, 15, 14, 12 meses, eventualmente menos que isso. É uma lesão tipicamente uma lesão de amolecimento da substância cinzenta, necrose com amolecimento, até perdas da substância, caracterizando o processo de malácia, né? Uma malácia na substância cinzenta seria uma polioencefalomalácia, certo? E nesse caso aqui, a causa foi o herpes vírus bovino, certo? Então, é uma lesão simétrica bilateral, que você olha de um lado, olha do outro, é uma lesão em espelho, né? Praticamente igual. Aqui vocês têm, canto superior direito, uma lesão única, focalmente extensa, certo? Que está crescendo, ocupando espaço, comprimindo aqui, lateralmente e ventralmente as estruturas adjacentes. Perceba que essa estrutura tem uma cápsula fibrosa aqui envolvendo e um conteúdo friável, quebradiço, branco, amarelado, acinzentado, caracterizando um processo supurativo, né? Um abscesso, tá? Aqui mais uma lesão também focalmente extensa, uma lesão única. Isso aqui é um encéfalo de um equino. Percebam que uma das coisas que vamos falar mais para frente é a questão de simetria, né? Percebam que essa lesão aqui deixou esse lado do encéfalo bem maior do que o outro, certo? Porque além dessa fragmentação do tecido, essa liquefação do tecido, que também é um aspecto semelhante ao que falamos aqui em cima, também é malácia, só que aqui ela predomina na substância branca. Então, o que era polencefalomalácia aqui em cima, aqui nós vamos chamar de leucoencefalomalácia, né? Que é o nome da lesão e o nome da doença, né? Que afeta equinos que comem milho, né? Contaminado com Fusarium verticilioides. Então, além dessa necrose, tem muito edema, tá? Muita lesão endotelial, muito edema vasogênico, e isso faz esse aumento de volume também. Aqui na última foto, isso aqui é um cão, percebo que tem várias lesões, né? Lesões multifocais, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essas lesões pontiformes, vermelhas escuras, indicando aí que tem alguma coisa escura, né, crescendo nessa área. Então, uma lesão multifocal. Esse caso aqui era um caso de um hemangiosarcoma cutâneo metastático que fez metástase aqui pro encéfalo. Um diagnóstico diferencial importante aqui seria um melanoma também metastático, o padrão seria muito similar. Aqui é aquela coisa que eu falei para vocês, né? Uma lesão intraaxial. Aqui você tem uma lesão surgindo dentro do parênquima encefálico e aqui uma lesão extraaxial. Percebam que isso aqui são imagens de ressonância, né? Magnética. Hoje em dia, isso aqui é uma técnica complementar muito importante para o neurologista, para o patologista também, obviamente. Então, percebam que tem uma linha branca aqui, ó, contornando aqui essa leptomeninge, e aqui ela está também sendo empurrada aqui, comprimindo que tem alguma coisa vindo lá de fora, né? Muito provavelmente aqui um meningioma que está crescendo aí, empurrando esse parênquima adjacente. Com relação à medula, se você tem alguma coisa crescendo lá no ambiente medular, né, no canal medular, é importante a gente saber localizar isso. A imagem vai te dar essa informação seguramente. Então, nesse a primeira foto aqui, a gente tem essa estrutura que está dentro da medula. Então, uma lesão intramedular. Essa aqui ela está externa à medula e interna à dura mater. Então, é uma lesão intradural e extramedular. E, finalmente, na última aqui, uma lesão que está por fora da dura mater. Então, uma lesão extradural, certo? Então, essa informação é muito útil para a gente pensar o que está acontecendo. Que provável tumor você está crescendo ali, né? Talvez um edema, talvez um abscesso. O que está acontecendo? De onde está vindo aquele processo? Outra coisa importante a ser analisada seria a coloração. Aqui vocês têm um encéfalo muito hiperêmico, né? Uma hiperemia bem considerável aqui, até alguns vasinhos muito pequenos, capilares, que você, obviamente, você não vê em condições normais, aqui eles começam a aparecer. Então, isso aqui nos indica um processo de inflamação. Na direita aqui, uma área amarela, levemente deprimida,
Eu sei que você não consegue palpar a foto, mas isso aqui está com aspecto mais amolecido, então isso é compatível com lesão de malácia. Aqui perceba uma área mais escura no frontal. Isso aqui é um pequeno ruminante ou um bovino. Então, isso é uma lesão, é uma não lesão, né? A gente chama de melanose. É um processo muito comum, é uma ectopia desse melanose com melanina. Em vez de ir para a pele, foi para cá. E, obviamente, não tem sinal clínico nenhum, nenhuma relevância clínica isso. E aqui você tem um encéfalo muito branco, né, um encéfalo muito pálido. Se você vê isso aqui, certamente você vai ver isso em outros órgãos que trabalham com mais sangue, fígado, rim, por exemplo, e faz parte de um processo sistêmico de anemia, tá? Então, casos muito graves, anemias extremas, por longa duração. Quando seu animal não morre antes, né, o que mais acontece, você pode ver essa palidez acentuada no encéfalo. Com relação à consistência, a gente pode ter uma lesão como essa aqui, uma lesão mais amolecida, liquefeita, caracterizando também o processo de malácia. Nesse caso aqui, poliencefalomalácia, né, então na substância cinzenta aqui dos núcleos da base. Aqui uma lesão focalmente extensa, mais amarelada, mais cremosa, mais pastosa, lembrando um creme cheese, um leite condensado, alguma coisa assim. Tipicamente um abscesso. Aqui uma lesão na leptomeninge, envolvendo aqui o mesencéfalo, uma lesão mais nodular, os nódulos mais firmes, tipicamente uma lesão granulomatosa, né? Isso aqui é um bovino, uma região que tem muita tuberculose, região endêmica para a tuberculose. Então, além do trato respiratório, principalmente, né, os linfonodos ali, essa doença, eventualmente, ela pode afetar também o sistema nervoso central com esse padrão. E aqui vocês percebem que é uma estrutura que afetou o crânio, a calota craniana, os ossos chatos do crânio, que cresceu muito e comprimiu aqui ventralmente esse encéfalo. E isso aqui, obviamente, é duro. Isso aqui é osso, isso aqui é duro, é um tumor ósseo, provavelmente um osteosarcoma, eventualmente um condrosarcoma, tá? Então, você tem consistência aqui diferentes que vocês podem encontrar dependendo do processo patológico. Com relação à simetria, nós já falamos um pouquinho, né? Então, aqui vocês têm um exemplo de uma lesão assimétrica, certo? Você tem aqui uma estrutura cística que acometeu aqui boa parte desse parênquima aqui, é, frontal, fazendo esse desvio da linha média aqui. Poderia fazer uma linha aqui, né? Ela estava deslocada para a esquerda dessa imagem. Isso aqui é um ovino com cenurose, né? Uma doença parasitária, onde esses cistos parasitários começam a crescer aqui, às vezes mais de um, e ocupam espaço, vão comprimindo e atrofiando a estrutura adjacente. Aqui um caso que, olhando a grosso modo, parece que não há simetria, mas se você olhar aqui nesse lobo piriforme, está levemente um pouco aumentado em comparação ao contralateral, certo? E na hora que a gente faz o corte transversal, a gente vê por que estava levemente aumentado. Porque tem uma massa tumoral crescendo aqui, certo? Compara com o outro lado, a gente vê que essa massa está ocupando a região do ventrículo lateral e do hipocampo daquele lado. Então, esse caso aqui é um caso de ependimoma, é um tumor que não é comum, então vê isso toda hora, é um tumor relativamente raro em cães, em qualquer espécie, incluindo o cão, e é um caso lá de Santa Maria. Principais padrões. Bom, isso aqui são informações mais gerais, né? Então, a gente sabe que as células do tecido nervoso, elas têm suscetibilidades diferentes. Então, algumas são mais sensíveis, outras aguentam mais de um processo patológico. Então, sem dúvida, os neurônios, como células muito especializadas, né? Isso é uma forma geral para o nosso corpo, né? Quanto mais especializado for o tecido, mais resistente, mais sensível às lesões essa célula, esse tecido é. Em se falando em sistema nervoso central, seguramente os neurônios são mais sensíveis. Em seguida, temos os oligodendrócitos, depois os astrócitos, depois a micróglia e, por último, os vasos sanguíneos. Ou seja, se você tem uma lesão muito extensa, uma malácia, por exemplo, destruiu todo o parênquima, quem que sobra no final? Você só sobra os vasos e a micróglia reativa. Basicamente é isso, tá? Então, isso aí ilustra bem isso que nós falamos. A gente sabe que os neurônios do tronco, eles têm uma reserva energética muito baixa, não são células altamente metabólicas, né? Então trabalham muito, um metabolismo intenso ali, então o que chega é rapidamente consumido ali de nutriente, glicose, ATP, etc. E inclusive, isso aqui é uma informação que eu peguei no livro Humano, se eu não me engano. Eles falam que os neurônios do córtex, eles morrem 6 a 10 minutos após uma parada cardíaca, tá? A gente sabe que a cicatrização no sistema nervoso central ela é diferente de outras regiões do organismo.
Então, a gente sabe que qualquer cicatriz, você tem muito fibroblasto proliferando, produzindo colágeno. No SNC é diferente. A gente sabe que lá dentro nós não temos fibroblasto, né? Só só nas meninges, né? Externamente. Então, quem faz o papel do fibroblasto no sistema nervoso central é o astrócito. Na verdade, quem tenta fazer algo similar ao que o fibroblasto faz. Então, se você tem uma lesão de malácia, ela já está muito antiga, né? Uma lesão que não causou grandes complicações clínicas, o animal consegue viver ainda mais um tempo ali, o astrócito vai tentar proliferar, cercar e englobar aquela lesão, tá? Se você fizer um imuno ali, você vai ver um GFAP, você vai ver que os astrócitos estão contornando toda aquela área, tentando cercar aquilo, mas obviamente uma parede, né, uma cápsula, entre aspas, e muito frágil em comparação com o que o fibroblasto faz em outra região do organismo. Aqui nós temos as lesões que ocupam espaço, né? Isso aqui é uma coisa típica do SNC. A gente sabe que o encéfalo está dentro de uma região ali relativamente apertada. Então, qualquer coisa que começa a crescer ali dentro, né? Você tem um tumor, um abscesso, um edema, enfim, um granuloma, qualquer coisa que começa a crescer ali dentro e ocupar espaço, acaba empurrando, comprimindo o tecido adjacente. Então, o sistema nervoso central muitas vezes sofre esse efeito compressivo dessas alterações que crescem e ocupam espaço, tá? E a gente sabe que nós temos aqui a barreira hematoencefálica, que é uma estrutura histológica, anatômica específica desse sistema, que dificulta, né, a troca entre as substâncias no sangue, né, hormônios, fatores de crescimento, vírus, drogas, enfim, qualquer coisa que está ali no sangue com o tecido nervoso, tá? Então é diferente de outras regiões do corpo. A gente não vai ter tempo para falar sobre todos os detalhes disso, mas vocês sabem que isso é uma característica peculiar do SNC. Bom, as principais lesões a gente encontra com relação ao neurônio. A gente tem todas essas alterações aqui, tá? A cromatólise, o neurônio vermelho, a lipofucinose, esse aumento essa vascularização fina do pericárdio nas doenças do depósito lisosomal, alguns vírus que fazem inclusão, né, nesses corpos neuronais e também aquelas vascularizações típicas das encefalopatias espongiformes transmissíveis. Então, aqui a cromatólise, vocês sabem que a cromatólise é uma lesão degenerativa, geralmente secundária a algum dano axonal, certo? Então, danificou esse axônio aqui, comprometeu a passagem de informações, né, do transporte axonal. Então, você tem uma repercussão nesse corpo neuronal, né? Ele vai ficando mais tumefeito, vai perdendo substância de início, vai ficando bem clarinho, com o resto da cromatina presente, né, na periferia. Se você recupera essa lesão axonal, tinha um edema, por exemplo, você deu um anti-inflamatório, recuperou esse edema, essa célula pode recuperar, voltar a produzir substância de início e voltar ao normal. Se isso não for, se essa lesão persiste, isso pode levar à morte da célula, tá? Então, vocês têm aqui, por exemplo, na direita, um pericárdio, né, um corpo neuronal muito clarinho, e aqui um mais ou menos normal, cheio dessa substância de início que dá cor, né, e característica aos corpos neuronais. Isso aqui é o famoso neurônio vermelho ou necrose neuronal aguda. Vocês percebem que esses neurônios aqui eles estão citoplasma muito róseo, certo? Muito rosinha, zero substância de DNIs. O núcleo aí pode estar bem apagado como está aqui, certo? O núcleo bem clarinho. Alguns não estão nem presentes, outros estão piquinóticos, ok? Então faz parte do processo de necrose. E aqui vocês têm muitos fatores que podem levar à necrose neuronal. Infelizmente, meu tempo não me permite falar com tudo isso com mais detalhes. Uma outra lesão comum que te vê no corpo neuronal é esse depósito de lipofuscina, né? Essa coloração mais amarelada, na verdade, são vários grânulos amarelos que vão acumulando aí com o passar 2 anos. É uma lesão do envelhecimento. Isso não compromete a função neuronal, esse animal não vai ter sinal neurológico em função disso, desse processo do envelhecimento, mas quanto mais velho o animal, maior chance de você encontrar isso, e isso eu vejo em qualquer espécie, seja animal de grande ou de pequeno porte. Tá? Lipofucinose. Aqui, essa vascularização fina, né, que ocorre no pericárdio aqui, em alguns grupos neuronais, como é o caso aqui dos neurônios de Purkinje. Isso tipicamente ocorre nas doenças do depósito lisossomal. Isso pode ser tanto hereditário quanto congênito, vai depender da faixa etária, da raça, da espécie em análise.
né? Algumas situações são mais comuns em um grupo de animal ou outro. Então, aqui vocês têm um detalhe dessa vascularização fina, tá? Em resumo, o que acontece aqui é que a célula está acumulando algum material que deveria ser metabolizado, mas como está faltando enzima para quebrar carboidrato, lipídios, glicoproteínas, esse material não é metabolizado e acaba acumulando. E chega, e chega, e chega e não metaboliza. Então, isso vai alterar, isso vai acumular e certamente esse animal pode ter aí sinais clínicos resultantes disso. No Brasil, a gente tem vários processos que são adquiridos, principalmente em herbívoros que comem algumas plantas que têm substâncias que fazem essa lesão enzimática nesses neurônios, tá? Então, nós temos aqui uma lista de algumas dessas plantas e por último, aqui um fungo, né, o Clavíceps paspali, que produz uma micotoxina chamada paspalina e o quadro clínico, clínico patológico é o mesmo, tá? A lesão aqui é muito parecida ou igual. Como exemplo, eu trouxe um exemplo aqui, é o Solano fastigiado, variedade fastigiato. Isso aqui é o nome que foi, essa planta foi identificada, né, com essa nomenclatura no Brasil. No Uruguai, ela foi chamada de Solano bonariense. Hoje em dia, os botanos já estão entrando em acordo que é a mesma planta, então estão colocando o bonariense hoje em dia. É uma planta que intoxica principalmente bovinos, intoxicação crônica, mal come a planta por muito tempo e faz esse acúmulo lisossomal. E os animais têm uma crise, como o cerebelo, é o principal órgão acometido, os animais têm uma crise cerebelar importante. Perceba aqui uma composição de cavalete. Eles têm umas crises epileptiformes, né? Caem ao solo, batem com a cabeça, às vezes traumatiza, cai dentro de um lago, morre afogado. Geralmente ele morre dessas complicações, dessas quedas, dessas crises. Hipermetria também é um quadro comum, né? Você vê quando o animal tentando dar um passo muito mais largo do que ele deveria, normalmente faria. E também essas quedas são relativamente comuns nessa intoxicação sempre crônica. Aqui à esquerda vocês têm um encéfalo de um bovino que nunca via essa planta. À direita, um encéfalo moderadamente atrofiado, cerebelo atrofiado, melhor dizendo, um animal que comeu essa planta aí por muitos meses, né? Então vai matando esses neurônios e as camadas da cortical do cerebelo também vão atrofiando. Com relação aos vírus, a gente pode ter inclusão no sistema nervoso central, tanto DNA vírus quanto RNA vírus, tá? Então, pode estar no núcleo ou no citoplasma, vai depender do tipo de vírus. Aqui é um vírus, uma inclusão intracitoplasmática e eosinofílica. Isso aqui é tipicamente um bovino, um caso de raiva, tá? É uma doença que a gente vê isso aí com mais frequência, especialmente em bovino. E aqui na imunohistoquímica. Tudo vermelhinho que vocês estão vendo é antígeno viral, que às vezes é a própria inclusão, ela pode, na mesma área, pode estar positiva ali, e algumas áreas que você não viu, claro, no HE convencional, aqui aparece que uma grande quantidade, muito antígeno aí visualizado. Isso aqui também você pode encontrar no gânglio. Nós falamos que o GRH, né, é uma estrutura muito útil. Um dos exemplos é isso aqui. Essas inclusões também podem estar presentes nesses corpos neuronais dos gânglios. O gânglio de Gassa, por exemplo, no nervo trigêmeo. Aqui um outro vírus também pode causar inclusão. Esse vírus mais basofílico. Percebe que aqui ele está intranuclear, tá? Aqui no interior de um núcleo, de um corpo neuronal e aqui no interior de um astrócito. Isso aqui é um bovino com herpes vírus. Então, ele também pode causar inclusão aqui no SNC. Aqui as vascularizações neuronais, tá? Que você vai ver aí nas doenças espongiformes. Com relação às alterações de axônio, basicamente nós temos aqui os esferoides axonais, tá? Temos aqui três exemplos. Os esferoides são axônios muito tumefeitos. Aqui também, um caso que, aqui nós temos duas lesões, né? Aquela vascularização fina no pericárdio aqui e também aqui o esferoide, certo? É, E aqui o termo degeneração valeriana, né? Porque daí de onde vem o nome? Vem de Augustus Valer, né? Foi o cara que descreveu isso aí pela primeira vez, há muitos anos atrás. Eu não vou entrar em detalhe aqui como é que ocorre a degeneração valeriana. Meu tempo aqui está acabando, eu vou ter que correr um pouquinho, eu quero mostrar os casos lá. Mas aqui, basta vocês vão encontrar isso aqui em qualquer livro, isso aqui está lá no Magave, está bem explicadinho lá no Zachary. Ele explica bem essa questão da degeneração valeriana e da cromatose, que a gente já falou um pouquinho antes, tá? Aqui o aspecto histológico, essas câmeras de gestão, né, os macrófagos dentro daquela área lá, fagocitando o local onde tinha ali resto de axônio, fragmentos de mielina.
aqui a mesma coisa. Com relação aos oligodendrócitos, uma das lesões que nós temos é a satelitose, embora alguns autores considerem isso como, não consideram isso como uma lesão. Aqui vocês têm um corpo neuronal e tem um oligodendrócito aqui do lado. Então, eu particularmente, quando eu tenho poucos oligodendrócitos ali próximos ao neurônio, isso para mim é um aspecto normal. Ela, é o local dela, é uma célula satélite na substância cinzenta. Agora, quando eu tenho ali uma quantidade maior de células, 8, 10 células ali, aí a gente vai pensar em alguma coisa responsiva a alguma injúria neuronal. Desmielinização é uma outra lesão que teve essa vacuolização no sistema nervoso central, que a gente vê com muita frequência em casos de sinomose. Com relação a astrócitos, nós temos basicamente a astrocitose, quando você tem uma hipertrofia desses astrócitos, e a astrogliose, que é um processo de proliferação, né? Processo de hiperplasia. Então aqui você tem à esquerda os astrócitos aqui corados por essa colação de Ramon e Carral, normais, e aqui eles estão muito maiores, né? Estão com hipertrofia, né? Astrocitose. E aqui, astrogliose. Aqui tem uma proliferação, tá? À esquerda, o normal, uma imunistoquímica para GFP, e à direita, uma proliferação dessas células. Claro que pode ter um pouquinho de astrocitose aqui também. Um outro padrão de reação desastrosas é o que a gente chama de gemistócito ou astrócito gemistocítico, a mesma coisa. São esses astrócitos muito grandes quando ele consegue ver o citoplasma dessa célula. No encéfalo normal você só vê o núcleo, né? Aqui a gente consegue ver o citoplasma da célula também. Isso aqui geralmente você vê numa lesão, uma área com muita lesão, tá? Uma lesão muito extensa com eles falam dessa alteração, desse balanço dos fluidos no tecido acometido. Então, vocês podem encontrar sempre lesões crônicas avançadas, tá? Você pode ter essas células também reativas. A artrose Alzheimer tipo 2, embora tenha esse nome Alzheimer, tem nada a ver com a doença de Alzheimer, com a doença neurodegenerativa. Basicamente, o que você tem aqui é um grupinho de dois ou três astrócitos, às vezes um pouco mais, astrócitos tumefeitos, e isso é uma lesão classicamente encontrada em animais com encefalopatia hepática. Embora eu, particularmente, já vi essa mesma lesão em outros processos, inclusive infecciosos. Mas a literatura toda, basicamente, utiliza essa causa do processo hepático. Com relação a micróglia, a gente sabe que a micróglia é uma macrófago do SNC residual, então, no processo de morte neuronal, né, eles vão reagir para fagocitar esse resto de célula morta, que a gente chama de neuronofagia. Aqui é um processo inicial de neuronofagia, e aqui é um processo mais avançado, tá? Com muito mais células aqui. Lembrando, né, um monte de urubu, né, na pastagem comendo ali um animal morto, ali, os fragmentos do animal morto. E esse macrófago que está fagocitando aqui, daqui a pouco ele vai estar com o citoplasma distendido, repleto de mielina, e nós vamos chamar isso aqui de célula Gitter ou macrófago espumoso, como queira. São processos, células que estão em amplo processo de fagocitose. Nas maláceas, você espera encontrar isso aqui nas fases mais avançadas desse processo. E aqui um processo mais avançado, né, uma ampla área de malácia, como a gente falou inicialmente, só sobrou aqui o vaso e o macrófago, né, e a célula Gitter. Microgliose seria uma gliose com predominância de células microgliócitos. Isso é um processo, um achado muito comum nas doenças virais, né, nas encefalites virais. E ele pode ser focal, como na imagem anterior, e pode ser difusa, como está aqui, uma grande quantidade, uma área mais ampla. Arbustos gliais, também chamado de gliose de Bergman, é quando esse processo afeta a camada molecular do cerebelo. Tá? Alguns livros usam essa terminologia. Com relação ao epêndima e o plexo coroide, uma lesão que a gente tem aqui, isso aqui é um caso de PIF. Aqui vocês têm o interior do ventrículo, o epêndima e o tecido periependimário. Então percebam que tem muita inflamação aqui na parede do epêndima. Então aqui você tem ependimite e aqui você tem periependimite, né, os manguitos perivasculares logo abaixo do epêndima. E em alguns casos pode ter também ventriculite, né, essa inflamação ir para a luz do ventrículo. Uma lesão que geralmente vê em cavalo velho são essas lesões grandes, né, intraventriculares. A gente olha assim, pensa, pô, será que tem uma neoplasia aqui dentro? Mas isso aqui, na verdade, é um processo inflamatório, é um granuloma de colesterol. O colesterol vai depositando aqui nessas estruturas e vai formando um granuloma ali ao redor. Então, isso aqui é chamado colesteatoma, né, de plexo coroide.
Embora tenha esse nome, né, oma no final, isso não é uma neoplasia, como a macro inicialmente sugere. Com relação às meninges e vasos, a gente tem processos de hemorragia, basicamente os processos traumáticos, alguns infecciosos, e os processos inflamatórios, né? Aqui uma leptomeningite linfoplasmocítica, uma distensão dessa leptomeninge. Aqui um processo fibrina supurativo, muito piócito, neutrófilo e fibrina. E aqui um processo com necrose, com granulomas, um caso de tuberculose, uma lesão granulomatosa. Aqui é a tumefação da célula endotelial. Aqui vocês têm um manguito perivascular e essas células aqui são células endoteliais, são muito tumefeitas, tá? Hipertrofiadas. Isso é uma lesão inespecífica, a gente vê inflamação. Eu vejo isso em policefalumalácia, em várias doenças. É uma lesão que indica que tem algum dano importante ali. Alguma coisa passou pela endotélio ali que, né, essa célula está reagindo. E aqui um processo de inflamação, né, de inflamação não apenas no espaço perivascular, mas aqui também afetando a parede do vaso. Então, um caso de vasculite. Então, algumas doenças têm essa característica, né, de acometer ao endotélio e também a parede vascular. Bom, eu trago aqui alguns casos interessantes para a gente mostrar. Alguns casos que são comuns, outros são menos comuns. Então, esse primeiro caso é um bovino jovem, um bovino de poucos meses, entre 8 a 14 meses, 12 meses, alguma coisa assim. Um bovino que estava cego, com essa apatia bem acentuada, em decúbito, né, ventral, eventualmente lateral, com obstótono e também com movimentos de pedalagem, tá? Então, nossas principais suspeitas com um quadro clínico como esse tem que ser uma lesão encefálica, com necrose neuronal, possivelmente. Então, primeira suspeita seria a polencefalomalácia de origem nutricional ou uma infecção por herpes vírus bovino, que também vai fazer uma lesão muito similar ao que a gente falou na polencefalomalácia, certo? Então, aqui o encéfalo de um bovino, de um animal normal, certo? Para a gente comparar com o próximo. Então, percebam como esse aqui, esse encéfalo está tumefeito, né? Tem muito edema aqui dentro, tá? Então, o edema, isso aqui é um caso de policefalomalácia, tá? O edema é uma lesão muito característica nessa doença. E se você faz um corte transversal, você pode ter essas lesões mais avançadas aqui, ó. Essas lesões aqui seria a substância cinzenta normal, tá? E aqui você já vê que tem, tá mudando a cor, tá uma cor mais alaranjada. Aqui já está mais amarronzada, fragmentada. Aqui já tem até uma cavidade maior com sangue, com material necrótico, tá? Então, isso aqui classicamente é uma lesão de polencefalomalácia. Isso aqui é uma coisa que, se você olhar com muito cuidado, você consegue ver isso aqui, tá? Aqui tem que ter um olho bom, tem que cortar e tem que procurar. Mas percebe que tem uma linha de separação aqui, ó? A gente chama isso de linhas de separação, tá? Que como vai necrosando as camadas de neurônios, né, da substância cinzenta, começa a fazer uma separação. Tem muita necrose e edema. Com o avançar do processo, vai separando isso aqui, ó. Então, isso aqui é uma coisa que eu vejo eventualmente nos casos de pólio, tá? Aqui uma submacro de um encéfalo normal, para a gente comparar um telencéfalo normal, e aqui um caso de pólio. Então percebo que essa metade ventral, aqui essa metade mais profunda, né, do telencéfalo está toda branca, né? Aqui seria a substância branca e daqui para cá é a substância cinzenta. Aqui está mais ou menos normal a coloração, mas de longe você vê que aqui está muito pálido. Muito pálido por quê? Porque tem muito edema, tem muito líquido, aí tem muita vacuolização do parênquima, certo? Aqui uma visão mais próxima para a gente comparar. Aqui um caso normal, animal que não tem pólio. Aqui só para lembrar que ali são 6 camadas de neurônios, né? São 6 camadas aqui. Não vamos entrar em detalhe aqui, que não temos tempo para isso. E aqui a histologia de um caso de pólio. Então toda aquela área branca que você viu de longe, ela fica com essa vacuolização aqui, ó, no neuróculo e também ao redor dos neurônios, tá? Também ao redor dos vasos. E os neurônios todos encarquilhados, que a gente chama, né? Parece que deu uma imprensada nele, todos róseos, né? Citoplasma muito rosinha, famoso neurônio vermelho com picnose nuclear ou até esse desaparecimento do núcleo. Então, um caso clássico aqui de polencefalomalácia. Então, num caso como esse, o meu morfológico seria encéfalo, telencéfalo, necrose neuronal, laminar e segmentar. Laminar, porque você tem várias lâminas de neurônios acometidas. Segmentar, são segmentos afetados. Nem sempre é um processo difuso, acentuada, aguda, com edema. Nesse caso aqui, é o aspecto de
espongiose e tumefação endotelial, tá? Nome da doença, que tem o mesmo nome do diagnóstico morfológico da lesão, né? Policefalomalácia. Aqui temos alguns artigos, por isso a minha tese foi com isso, né? Foi com pólio em bovinos e também em ovinos. E aqui um trabalho de revisão e aqui é o trabalho principal da minha tese, tá? Quem quiser dar uma lida aí tem um material para complementar. Isso aqui é um caso bem interessante também, o caso 2. Esse aqui era um bovino que ele tinha 13 meses e ele tem esse quadro clínico aqui, ó. Então percebam a locomoção dele. Vez ou outra ele dá uns passos muito largos, né? Ele dá o que a gente chama de hipermetria. Esse animal também tinha tremores na cabeça, incoordenação, quedas eventuais e um quadro que foi progressivo, foi progredindo, né? E quando eu olhei esse caso, eu pensei que esse bicho, para mim, esse bicho tem alguma coisa no cerebelo. Eu não sei exatamente o que que é, mas é alguma coisa. O clínico tinha uma outra suspeita, mas quando eu vi esse animal clinicamente, para mim isso aí é cerebelo. Como ele era muito jovem, eu pensei em alguma coisa congênita, talvez uma hipoplasia de cerebelo, alguma coisa assim. Na necrópsia desse bicho, quando eu abri, eu confirmei que o negócio realmente estava no cerebelo. Então perceba como ele está aumentado, né? O cerebelo muito grande e com essa coloração mais clara, né? Mais amarela, mais esbranquiçada aqui, certo? Aqui uma visão mais próxima, detalhando um pouco essa lesão cerebelar, né? Perceba que ele está do lado aqui do hospital, então ele está deslocado, ele cresceu muito, ele foi empurrado lá para trás, certo? E na hora que a gente cortou a peça fixada, percebo que tem um grande abscesso aqui, uma cápsula fibrosa aqui, com muito material cremoso, pastoso lá dentro, certo? Então esse bicho certamente ele teve alguma lesão de casca algum tempo atrás, uma onfalite, uma ruminite, alguma coisinha aí que essas bactérias começaram a proliferar, chegaram aqui, cresceram, fez esse abscesso enorme, tá? Então um caso muito legal, eu adorei esse caso aqui, quando estava tendo numa aula, o pessoal adorou. E esse bicho também tinha, como tinha o cerebelo muito grande, né, ele estava comprimindo ali ventralmente o quarto ventrículo, e esse bicho ele dilatou aqui um pouquinho o aqueduto mesencefálico e também os ventrículos laterais. Estava começando ali a fazer uma hidrocefalia. Então, o meu morfológico aqui ficou encéfalo, cerebelo, abscesso, focalmente extenso acentuado com hidrocefalia. A gente poderia também chamar de encefalite supurativa, a encefalite absedativa. Você sabe que o morfológico você pode brincar com ele, né? Você pode usar ali palavras diferentes e tá tudo coerente. E aqui uma sugestão de literatura. Você encontra um trabalho recente, o pessoal lá de Botucatu, do professor Securão Borges, do Rogério. Eles fizeram um apanhado de vários casos de abscesso encefálico em ruminantes, tá? Então o trabalho está disponível aí gratuitamente para vocês lerem. O caso 3, esse aqui é um caso muito legal que eu vi lá na Espanha, quando eu estive lá. Isso aqui era um animal jovem, se não me engano, tem 2 anos esse animal, e percebam que o encéfalo ele não é as circunvoluções aqui, elas não estão homogêneas, elas são meio, parece uma rua quebrada, uma rua cheia de buraco, né? Tá meio irregular, meio, como o pessoal fala aqui no Centro-Oeste, tá meio cracolenta, né? Tá meio irregular, tá muito, essa superfície aqui ela não tá lisa, certo? Outra coisa importante, esses sulcos aqui, ó, esse espaço entre a circunvolução e a outra está muito largo, tá? Aqui, principalmente a pinça aqui, ó, está muito largo isso aqui. Então, ele tem alteração no telencéfalo, ele tem perda de tecido neuronal e ele é muito jovem, né? Se isso aqui fosse um animal com 20 anos, opa, isso pode ser uma doença neurodegenerativa do envelhecimento, mas aqui não é o caso, aqui é um bicho muito jovem. Então, esse aqui é um bicho dessa raça, Wolfhound irlandês, né? Animal com 2 anos, e ele estava com um quadro progressivo neurológico. Então, ele tinha dificuldade para pular, dor lombar, fraqueza nos membros pélvicos. No exame neurológico aqui foram encontradas outras alterações. Na imagem, perceba, eu não sou especialista em imagem, tá, pessoal? Me perdoe se eu falar alguma bobagem aqui, mas isso aqui é uma ressonância magnética na sequência FLE. E aqui vocês estão vendo uma linha branca aqui, ó, bem na superfície desse córtex, né? Então, essa linha branca aqui, os especialistas nisso me falaram que nesse caso aqui, isso é indicativo, nessa sequência, indicativo de perda neuronal, tá? De necrose naquela região. E na histologia, a gente tem aqui um córtex, esse espaçamento muito grande, né? Esse leptomeníngeo muito longe, um córtex
do outro, a gente via aqui que tinha uma população neuronal reduzida em comparação com o que a gente estava acostumado a ver para essa faixa etária, e que foi confirmada nessa coloração aqui, nessa imune para NeuN. Então percebam que aqui já, daqui de onde está essa seta para baixo é substância branca, daqui para cima é substância cinzenta. E aqui embaixo a gente tem uma população até razoável, tem perda aqui, mas não é tão acentuada, mas aqui para cima tem muito pouco corpo neuronal, tá? Então isso indica que perdeu neurônio nessa região. E nessas áreas aqui, quando a gente fazia imuno para astrócito e micróglia, a gente tinha uma reatividade absurda de astrócitos, tá? Então, os GFAP e os astrócitos estão tanto hipertrofiados quanto proliferados, tá? Tanto o astrocytose quanto o astroglioma a gente viu, né, nessas áreas. E também o IBA1, né, os macrófagos também trabalhando bastante ali, proliferando, tá? Então, a gente tinha aqui a reatividade dessas duas células. Então, a gente publicou isso. O nosso morfológico aqui ficou degeneração e necrose neuronal, laminar difusa acentuada, com astrogliose e microgliose. A gente publicou esse caso, né, essa condição, ela é encontrada em algumas raças, principalmente esse Wolfhound, animais jovens, certo? E depois a gente estudando para essa doença, a gente encontrou um trabalho muito similar com esse trabalho aqui do Summers. Ele descreve essa degeneração e atrofia neocortical superficial, idiopática. Não se sabe a causa disso. Aqui ele descreve 5 casos, ou 6 ou 5 casos, não vou lembrar agora, e a maioria é dessa raça que nós encontramos também. Então, provavelmente é algo genético que essa raça tem, tá? Mas também com atrofia, com redução dessa substância cinzenta. O caso 4 é um caso também muito legal, um caso bem parecido, só que muda totalmente a faixa etária. O Gun era um cachorro sem raça definida com 19 anos, tá? E ele está com um quadro de déficit cognitivo há 8. Com 11 anos, ele iniciou um quadro de déficit cognitivo. Não reconhecia mais os donos, começava a urinar em qualquer local, defecar em qualquer local, já estava habituado com aquela rotina lá, começava a andar em círculos, desorientado pela casa, trocava o dia pela noite, tá? Então, tipicamente um quadro de eh, demência, né? Um processo neurodegenerativo crônico, que a gente tem visto cada vez mais nesses animais mais idosos, mais velhos. Eles foram feitos vários tratamentos aqui. Se ele se adaptou um certo tempo, depois ele não mais respondia, e em função do quadro realmente muito grave, né, a tutora aqui optou pela eutanásia. Isso aqui é um vídeo dele, todo desorientado, andando pela casa, já usava fraldinha, não interagia mais com os companheiros ali, com as pessoas lá da casa, perdido às vezes, chorava a noite toda, queria dormir durante o dia, ficava acordado durante a noite, então o ciclo circadiano totalmente alterado, né? Então, um quadro bem característico dessa síndrome, nós vamos falar em seguida. E esse aqui, pessoal, é um encéfalo desse animal. Percebam como tem atrofia nisso aqui, ó. Como está irregular essas circunvoluções, como está espaçado isso aqui, como esse sulco está muito largo. Eu nunca tinha visto um caso tão grave quanto esse. Aqui é o caso mais bonito da minha vida que eu já vi dessa síndrome, chamada síndrome da disfunção cognitiva canina, tá? É um quadro assim, sensacional. Eu nunca vi um quadro tão feio como esse, ou tão bonito, né, para nós patologistas. Então percebam aqui, ó, como é que está largo isso aqui, ó, o espaço disso aqui, ó. É muito grave isso aqui. Ele perdeu muita substância cinzenta, tá, em várias áreas aqui. E na histologia, aquele espaçamento que a gente tinha, né? Essas fotos não ficaram muito boas, tá? Mas, assim, essa espongiose aqui, que a gente vê muitos esses animais velhos, isso aqui indica perda de tecido, perda de axônios, perda de corpo neuronal. Ele também tinha perda de neurônios aqui no hipocampo, tá? No corno de Amon. Também vascularização, atrofia de região cortical. Então, realmente eram lesões bem graves. E o morfológico ficou degeneração e necrose neuronal difusa acentuada, com gliose, espongiose e fibrose vascular. Isso a gente também tinha em algumas áreas. E a condição, síndrome da disfunção cognitiva canina. Isso aqui, pessoal, essas lesões do envelhecimento, né? Isso aqui já não é nenhuma novidade, tá? Esse trabalho do Marti aqui, ele foi feito em 99, então desde então ele já descrevia aqui algumas lesões comuns nessa faixa etária de mais velhos, né? E de um tempo para cá, eles estão muito associados. Hoje tem muito mais estudo, trabalhos de revisão. Inclusive, temos aqui duas
sugestões para vocês lerem, e eles já associam isso porque as lesões que a gente encontra nesses cães são praticamente as mesmas que a gente encontra em humanos com Alzheimer. As lesões de deposição de proteínas patológicas, de beta-amiloide, de eh, proteína tal, várias proteínas patológicas que vão ocupando espaço e vão matando os neurônios por asfixia, entre aspas, né? Então, essas patologias podem também acumular na parede dos vasos, comprometendo a irrigação, tá? Então, é um processo realmente crônico, progressivo, e hoje em dia, como os animais vivem mais, têm mais qualidade de vida, mais assistência veterinária, melhor alimentação, cada vez mais isso aí está chegando para os veterinários avaliarem. E o último caso, é um caso também sensacional que eu trago aqui, é um cão dessa raça bretão espanhol, está aqui uma foto dele, não é desse caso especificamente, eu achei na internet, é um animal com 13 anos, um início aqui agudo de desorientação, incoordenação, celalorreia, convulsões e decúbito. Foi feita avaliação física aqui, tá, exame de sangue sem nada, e também fez raio-x e ressonância. Na ressonância, vocês percebem, tem uma massa aqui gigantesca intraventricular, né, que pegava aqui os ventrículos laterais, certo? Uma massa muito grande. E no raio-x de tórax, eles viram que tem alguns nódulos aqui no parênquima pulmonar, tá? Aqui dá para ver um pouco melhor. Tem uns nódulos, uma cor mais clarinha aqui, tá vendo? Rádio opaca, certo? E aí no encéfalo, a gente tinha essa massa aqui intraventricular, pegou os dois ventrículos laterais e também tinha nódulo pulmonar, né? E esse caso aqui, quando eu olhei o encéfalo e quando eu olhei o pulmão, eu vi que era a mesma coisa. E no pulmão ele era bem mais maligno do que o do encéfalo, certo? Aqui temos a histologia. Essas fotos não foram eu que tirei, foi uma menina lá, uma colega nossa lá. Essa foto aqui de baixo, para você ver, é o pulmão com a massa tumoral invadindo aqui, com esse centro necrótico. Esse troço era muito feio. E o nosso diagnóstico foi de um meningioma grau 3, que é o meningioma mais maligno que existe, metastático, tá? Isso não é comum, meningioma metastático é muito raro. Esse é o primeiro e único caso que eu vi na minha vida. O Martí, lá da Espanha, lá que foi meu orientador, ele falou que tinha, esse é o terceiro caso que ele tinha visto. Então, realmente é um caso muito bonito, mas um caso raro. E eu botei algumas informações aqui sobre meningioma, tá? Mas o nosso tempo aqui ele tá esgotado. Aqui vocês podem, isso aqui vocês vão encontrar na literatura, né? A raça mais afetada, etc. Classificação. Eu mostrei aqui algumas imagens, né? O meningioma tumor é o mais comum que afeta o encéfalo de animais. Sempre está presente aqui, sempre não, mas na maioria dos casos está presente aqui na superfície, né? Ou ventral, ou lateral, ou ventral. Aqui são subtipos deles, grau 1, o meningotelial e o tradicional, que é um dos mais comuns. Aqui o fibroso e o microcístico, tá? São subtipos frequentes. Aqui são subtipos mais agressivos, o papilar, é aquele que eu vi lá, metastático, e aqui o cordóide, ele forma esses cordões aqui, lembram um mastocitoma, né? Uns cordões de células tumorais. Aqui foi um trabalho que nós fizemos lá na Espanha. Eu participei de um grupo muito grande lá de neuropatologistas lá da Europa, tinha colegas de vários países lá, e eu com o Martinho dei uma mão para ir lá para a gente avaliar os casos. A gente compartilhou vários casos com vários colegas, todo mundo olhou de forma cega, depois a gente confrontou os resultados. Então a ideia aqui era estabelecer critérios para que todo mundo falasse a mesma língua. Todo mundo, o que que é grau 1, o que que é grau 2, o que que é grau 3, né? Os critérios histológicos ali. E a gente teve uma alta concordância aqui entre nós quando era grau 1 e grau 2. Quando era grau 3, a gente teve uma discordância maior nos diagnósticos. Isso aqui foi um trabalho de pesquisa que eu fiz no meu pós-doc. Lá na Espanha, nós fizemos um estudo de imunistoquímica para tenascina C, que é uma proteína de matriz extracelular. Isso aqui já tinha sido feito estudos em humanos, meningioma humano, mas nunca tinha sido feito em cães. E eles viram que os grau 3 eles tinham uma maior marcação dessa proteína em relação ao grau 1. O grau 3 e o grau 2 tinha mais do que o grau 1. E nós encontramos também resultados muito similares. Então, no grau 1, a gente tinha muito pouca marcação, tá? E no grau 3, a reatividade era muito maior, grau 2 e grau 3, certo? Então, nossos achados foram muito similares o que a gente viu aí em humanos. Aqui um pouquinho do nosso cerrado. Nosso cerrado, o pessoal brinca, né, que aqui é muito seco, é muito ruim de respirar e tal, mas também temos coisas
bonitas, né? Como essas árvores aqui, muito bonitas aqui do nosso cerrado. Eu queria agradecer a esses meninos aqui que, ao longo da minha trajetória, sempre me ajudaram muito. A gente não faz nada sozinho na nossa vida. Tudo que a gente faz para eles, para a gente aprender, para eles aprenderem. Então, acho que todo mundo sai beneficiado no final. E quem já foi meu aluno sabe que a gente obriga os meninos a tirar encéfalo, avaliar encéfalo. Eles estão gostando ou não, tem que fazer isso, porque muita gente corre da neuro, né? Eu faço o contrário, eu corro em favor da neuro. E queria agradecer muito esses dois senhores aqui que eu até me emociono, porque eles me ajudaram muito. Sem a ajuda deles, eu não teria aprendido nem 5% do que eu aprendi. Então, inicialmente, o professor Cláudio, isso aqui é uma foto lá durante meu doutorado, ele foi o meu primeiro pessoa que me jogou de cabeça dentro lá da Neuro, deu toda a estrutura possível, né? Eu aprendi muito com ele, devo muito a ele. E mais recente aqui o Martí, lá na Espanha, o Martí tem uma rotina, ele está aposentado, todos os dois estão aposentados agora, né, mas o Martí ele tem uma experiência, assim, uma rotina de neuro, assim, impressionante, e eu fiquei quase um ano lá, e aprendi muita coisa, vi muita doença que a gente não vê aqui toda hora, então foram pessoas que me ensinaram muito, eu aprendi muito com eles, e devo muito a todos dois. Isso aqui foi uma foto que eu tirei com o Martí, primeira vez que eu fui em Barcelona. Para quem não conhece, Ramon y Cajal, Santiago Ramon y Cajal é um espanhol muito conhecido porque ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina no início do século passado, porque ele foi um cara que, com a estrutura que ele tinha na época, com um microscópio bem pré-histórico, ele conseguiu descrever vários detalhes histológicos do sistema nervoso central. Então, ele tem uma importância histórica muito grande para a neuro no mundo inteiro. O Martí é fã do Ramon y Cajal, e ele sempre, quando vai um estrangeiro lá no laboratório dele, ele levava ele lá nesse prédio, que isso aqui fica no centro de Barcelona, e Ramon y Cajal viveu nesse prédio muitos anos. Isso aqui é uma placa que a prefeitura colocou lá em homenagem a ele, né? Então ele sempre leva o estrangeiro lá para que os fluidos, né, os bons é, e fluidos de Ramon y Cajal influenciem aquele estrangeiro, né? E eu não sei se para mim funcionou, mas eu continuo gostando tanto de neuro quanto gostava antes. Então para mim funcionou muito bem. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Eu peço desculpa pelo prazo, acho que eu estourei um pouquinho o nosso tempo, mas eu espero que vocês possam ter aproveitado aí e fico à disposição de vocês para qualquer pergunta. Obrigado. Muito obrigada, professor. É sempre inspirador assistir suas aulas, é sensacional sua palestra, principalmente eu adoro neuropatologia, então eu já vi mais de uma palestra sua sobre isso e sempre aprende alguma coisa, relembra e vê novas informações que estão saindo, então é sempre um prazer muito grande. O pessoal está falando bastante no chat aqui, agradecendo, foi uma excelente palestra, não tem discussão sobre isso. E eu não vejo nada aqui no nosso Q&A de perguntas, mas se o pessoal tiver alguma pergunta, senão a gente pode, quem sabe, encaminhar depois se surgir alguma questão, alguma coisa. Mas, professor Didier, se gostaria de falar alguma coisa? E agradecer mais uma vez o Fabiano pela parceria de sempre, né, Fabiano? Pela palestra que nos presenteou aí. Essa foto, inclusive, no final, é bastante significativa. Esse Ramon y Cajal, né? Ele era um artista, acima de tudo, além de cientista. Ele desenhava maravilhosamente bem. Então, para quem não conhece da história, é interessante porque ele fazia cortes, os cortes eram grossos, espessos, para poder corar com a Sim, prata. E sim, aí sim. ele começou a micrometrar e ele conseguia a fazer os desenhos de neurônios em diferentes planos, como se fosse quase que um 3D. Para Né? a época, né, há cento e poucos anos Imagina, ele era atrás. um gênio. E aí ele escrevia os artigos dele, só que os artigos na época eram todos, era forte, era em alemão. Então ninguém lia, porque ele escrevia em espanhol. Aí ele Sim. criou uma revista para ele publicar os artigos deles, e se eu não me engano, a primeira edição teve tipo mais de 20 artigos, que era tudo dele. E aí os alemães tiveram que aprender espanhol para poder aprender toda a ciência que ele tinha gerado. É fantástica a história. Então, Sim, uma sim. bela finalização
né, de palestra, Fabiano. Maravilhoso. Um dia quero ir lá também tirar minha fotinho. Legal. Maravilhoso. E os casos brilhantes. Aquele caso de atrofia eu nunca vi nada parecido também. É, Eu estou estudando impressionante. doença de disfunção cognitiva e Uhum. até fica à disposição. Estou com os marcadores padronizados aqui e nunca vi nada parecido. A gente só vê isso em casos de humanos. Sim, Lindos sim. casos, maravilhosos. Muito Eu peço obrigado. perdão só por falar muito rápido, que eu tinha muita coisa para falar, às vezes me embanando, Não, foi no timing, não tem mas nada que pedir desculpa, foi ótimo. Muito obrigado. tive que correr um pouquinho, mas espero que você tenha aproveitado. Tem sido. Foi ótimo, com certeza. Com certeza, professor. Muito obrigado e muito obrigado a todos que vieram ver essa palestra. Então, peço que vocês preencham o nosso questionário sobre a palestra e sobre o que vocês gostariam de ver no futuro com a Davis e com a BPV. Obrigado de novo, professor Didier, por tudo que a BPV tem feito junto com a Davis e com a Latin Comparative. É um para mim que assim ó, é um prazer muito grande poder estar nesses seminários brasileiros e saber o quanto o nosso grupo de patologia brasileira é fortíssimo. E aqui a gente tem grandes exemplos dos nossos patologistas. Então, muito obrigado, pessoal, muito obrigado, professores, e a gente se vê na próxima, logo no mês que vem. Obrigado, Legal, pessoal. obrigado. Um abraço, pessoal.